Fala pessoal, o vídeo de hoje eu vou contar a minha relação com essa livraria aqui do Shopping Recife. É a minha história da segunda fase do concurso para delegado de polícia terminou aqui nessa livraria. Então me acompanha nesse vídeo, eu vou contar como foi que aconteceu tudo isso. As etapas aqui da prova de delegado de polícia de Pernambuco, elas começaram em 2006. E aí a segunda fase, eu fui aprovado na primeira fase, e a segunda fase já estava com data marcada para janeiro de 2007. E aí, qual foi a estratégia que eu utilizei na época? Em 2006 e 2007, na época ainda que eu estudava para concurso, não tinha essa quantidade de conteúdos que hoje tem, que o aluno e o candidato pode utilizar. E naquela época, eu tinha acesso a alguns livros na biblioteca da faculdade que eu me formei, e aí eu utilizei uma estratégia meio que arriscada, até algumas pessoas disseram até que era suicida. Eu estudei, eu passei dezembro todo estudando direito penal, com um livro de penal especial e penal geral, da faculdade, e aí eu deixei para estudar processo penal aqui quando eu chegasse em Recife. Então, quando eu cheguei aqui na prova, para fazer na semana da prova, eu vim de ônibus, assim como todas as fases, eu vim de ônibus, na época eu não tinha acesso financeiro para pagar passagem aérea, e eu cheguei aqui em Recife na terça-feira, e aí a prova era só domingo. Então, o que eu fiz? Quando cheguei na terça-feira aqui, deixei as coisas na casa do amigo meu, que ele me deu estado, Diego, a quem eu devo uma grande consideração, tenho grande consideração por ele. E aí, eu utilizei quarta, quinta, sexta e sábado de manhã para ficar imerso aqui exatamente aqui nessa livraria. Até hoje, na minha memória aqui dessa livraria, é que a parte de direita era exatamente aqui, né? Claro que 15 anos, 18 anos mais ou menos se passaram, mas a parte de direita é aqui, então tinha algumas poltronas aqui para as pessoas ficarem lendo. E aí o que eu fazia? Eu pegava um livro aqui, escolhia um livro de processo penal e ficava sentado aqui o dia inteiro no chão. Só saía para lanchar alguma coisa, voltava e ficava exatamente aqui pela livraria onde tivesse espaço. Na maioria das vezes não tinha espaço, então tinha que sentar no chão e era o que tinha que fazer. E era a estratégia que eu tinha que usar para conseguir absorver todo o material, todo o conteúdo de processo penal, que a prova já era naquela semana. E então começou na quarta-feira esse estudo, essa imersão aqui dentro dessa livraria. E o que eu fazia? Eu pegava um livro, por exemplo, esse livro aqui eu estudei na minha época, um autor muito conhecido de quem estuda penal e processo penal, Paulo Rangel. E aí, o que eu fazia? Eu escolhi um livro, olhava ver se tinha alguma cadeira, alguma poltrona disponível. Se não tinha, eu fazia exatamente isso aqui, ó. Sentava aqui e começava a ler o livro. Então eu estudei praticamente o processo penal inteiro, além do resumo que eu trouxe das aulas do cursinho que eu fiz. Eu pegava esse livro do processo penal aqui, sentava onde tivesse disponível, passava o dia inteiro aqui papirando, que é a expressão aqui que o pessoal de Pernambuco usa, papirar, que é estudar. Agora que vem a história relativa à prova propriamente dita. Eram duas questões, uma questão de direito penal e uma questão de processo penal na prova. Quando eu peguei a prova, sentei, quando eu peguei a prova para abrir, quando eu olhei a questão, foi exatamente o tema que eu tinha estudado um dia antes aqui, na revisão, no sábado, eu tinha estudado exatamente a questão, que era de busca e apreensão a respeito de um traficante que tinha sido preso. Então, o que deveria ser apreendido na casa dele, enfim, uma questão de busca e apreensão e dessas medidas assecuratórias do processo penal. E quando eu conto essa história, eu fico até arrepiado, ó, porque a questão caiu exatamente aquilo que eu estudei. E aí que vem a expressão: quanto mais você se prepara, mais sorte você vai ter em qualquer aspecto da sua vida. A sorte segue a coragem, e quanto mais você se prepara, mais sorte você vai ter. Mais questões vão cair que você estudou, porque você se preparou. Então, quando dizem que a sorte nada mais é do que preparação. E aí, a sorte de ter caído uma questão que eu estudei aqui, e aí depois vem a competência de você conseguir escrever exatamente o que a questão pede. Nessa questão aqui de processo penal, eu tirei 4,5 na prova, valendo 5 de processo penal e 5 de penal. Então, nessa questão aqui, e aí que vem
coincidências de Deus, o estudo, preparação, tudo isso acumulado, porque eu passei aqui nessa imersão, além do meu estudo, da bagagem que eu tinha, que eu construí ao longo da preparação, o que pesou foi essa imersão aqui de praticamente 3, 4 dias dentro dessa livraria. Então essa é a história que eu queria compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, assistam outros vídeos, outras curiosidades que eu posto aqui também, que são bem interessantes, tudo bem? Forte abraço. Para mais conteúdos também me siga no Instagram, @delegado Victor Leite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.